Dia 30 de julho de 2026. O ano tá passando tão rápido. Já estamos indo para agosto, né? E tava vendo, só terá um feriado, né? Entre aspas, feriado entre aspas, porque cairá no domingo. Será o Dia dos Pais, cairá no dia 9, no domingo. E tava aqui pensando, quando a gente, quando a gente é criança, a gente acha que os nossos pais sabem de tudo, né? A gente acha que eles sabem o que fazer, sabem como resolver os problemas, sabem o caminho certo. Parece que eles já nasceram adulto há muito tempo. Parece que eles já nasceram com essa programação de ser adultos, sabe? Instalada dentro deles. Pelo menos eu pensava assim, né? Quando uma coisa dava errado, eu sempre imaginava que eles tinham a solução para tudo. Como se eles estivessem sempre um passo à frente de tudo, sabe? Só que aí você cresce. Só que aí você cresce e acontece uma coisa muito estranha. Acontece uma coisa bem curiosa, na verdade. Você começa a perceber que seus pais também estavam aprendendo a viver. Eles ainda estão, na verdade, né? Eles também tinham medos, eles também erravam, também tomavam decisões idiotas, sem saber bem se iria dar certo ou não. Isso muda completamente a forma como conseguimos olhar para eles. Porque quando a gente é criança, a gente vê nossos pais como heróis, sabe? E quando cresce, parece que eles eram pessoas, apenas pessoas normais, né? Tentando fazer o melhor que conseguiam. Imagina um pai chegando em casa depois de um dia difícil. Talvez ele tenha sido humilhado no trabalho, esteja preocupado com dinheiro, ou talvez tenha brigado com alguém, ou mesmo nem sabia como iria pagar as contas no fim do mês. Mas mesmo assim, ele entra em casa e nós crianças, nós filhos, né, corríamos para abraçá-los, para querer brincar com eles, para querer uma atenção deles. E nós não fazíamos ideia do que estavam passando na cabeça deles naquele momento, né? Porque crianças não conseguem enxergar esse lado, e nem deveriam. Mas eu fico pensando, né? Quantas vezes nossos pais esconderam que estavam sentindo só pra gente não perceber, só pra gente não se preocupar. Quantas vezes eles disseram que tava tudo bem. Quantas vezes eles disseram que não foi nada, não tem nada não. Quantas vezes eles disseram que estava bem, só que não estava. Eu não estou dizendo que toda mãe ou todo pai acertou, porque tem gente que sofreu muito dentro de casa.
Tem gente que nunca recebeu carinho, tem gente que foi machucada justamente por quem deveria proteger, né? Porém, essa não é a realidade de todo mundo, creio eu. Mas mesmo nesses casos assim, eu ainda fico pensando, quem eram, quem eram essas pessoas antes de ser nossos pais, nossas mães? Quais sonhos elas tinham? O que elas perderam no caminho, né? Quais medos elas nunca contaram para ninguém? Porque antes de ser nossos pais, eles já eram pessoas, né? Já eram pessoas que tinham uma história, tinham inseguranças, tinham dúvidas. E sabe, o que chama a minha atenção é perceber que um dia eu também vou ser visto assim. Talvez eu tenha um filho, ou talvez não. Provavelmente não. Mas de qualquer forma, as pessoas mais novas vão olhar pra mim e pensar que eu sei o que eu estou fazendo, sendo que na verdade, e mal sabe elas que na maioria dos dias eu também estou tentando descobrir, igual a todo mundo, né? E talvez, só talvez, seja isso que significa virar adulto, né? Não finalmente encontrar todas as respostas para tudo, mas perceber que ninguém encontrou, ninguém sabe ao certo o que está fazendo, né? E que a maioria das pessoas só aprende quando vive errando, quando vive acertando, quando vivem tentando de novo. Acho que uma das coisas que a vida faz com a gente é tirar essa imagem de perfeição que a gente tinha dos nossos pais, sabe? E por incrível que pareça, eu não acredito que isso seja triste. Eu até acho legal, né? Até acho meio que interessante, porque quando você entende que elas também eram humanos, assim como você é hoje em dia, você passa a enxergar os esforços que antes passavam despercebidos por nós, né? Por exemplo, as renúncias, o cansaço, né? As preocupações, as noites mal dormidas, as decisões difíceis. E talvez seja essa uma das maiores mudanças que acontece quando a gente cresce. A gente para de enxergar nossos pais como pessoas que tinham todas as respostas, né? E começa a enxergá-los como pessoas que estavam vivendo, né? Que estavam vivendo a vida assim como nós também. Estavam vivendo a vida pela primeira vez. Não sei. Foi algo que chamou a minha atenção, né? Esse período que eu tô passando um tempo aqui na casa dos meus pais, na casa da minha mãe, né? Se a gente lembrasse, se a gente lembrasse mais vezes que todo adulto também já foi uma criança, né? Tentando entender esse mundo, tentando entender essa realidade, compreender certos assuntos, certas situações da vida, talvez a gente julgasse um pouco menos, né? Talvez a gente pudesse entender um pouco mais. Porque no final das contas ninguém recebe um manual de como viver, né? Ninguém recebe o passo a passo, as instruções para isso, né? Todo mundo está aprendendo, inclusive nossos pais.